Boa noite, boa noite. Nós já estamos ao vivo para mais uma palavra, mais uma live. Eu sou o apóstolo Ronélio Brito, servo de Jesus Cristo, pastor sênior do Ministério Luz do Mundo, e nós estamos aqui para falar do amor de Deus a você. Hoje Deus tem algo muito forte para nos derramar ao coração. Esses dias difíceis, dias previstos nas Escrituras. E eu quero, antes de começar, convidar você para orar e já pedir para você também separar um copo com água para você, porque hoje Deus vai operar grandemente. Você que tem pessoas enfermas, você que está intercedendo por alguém que está enfermo, eu peço que você separe um copo com água e a você mesmo. Você está precisando de cura, de libertação, no favor de Deus. Eu peço que você separe um copo com água, que daqui a pouco nós vamos orar e Deus vai operar grandemente nesta noite. E também pegue a sua Bíblia, papel, caneta e preste muita atenção, saia compartilhando já esta live e dizendo: Deus tem uma palavra forte para nós nesta noite. Hoje é o dia 26 de abril, um domingo, e Deus vai operar grandes maravilhas. Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos pela tua grandeza, pelo que tu és, pela tua misericórdia, pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque mais uma oportunidade o Senhor está nos dando para ouvir a tua santa palavra. E é a palavra que sai da tua boca que faz a cura, que traz a revelação, que traz o poder de Deus sobre aquele que está enfermo. Para aquele que não conhece ainda, ele ainda não sabe que a tua palavra é o poder de Deus. Mas hoje eu creio que o Senhor vai operar grandemente a todo aquele que se mostrar com fé. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém? Abra sua Bíblia comigo, amado, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. E Deus tem algo forte para nos mostrar nesta noite. Atos capítulo 15. O livro de Atos capítulo 15 é o nosso estudo de hoje. Aleluia! A luz do mundo já está aqui, toda aqui, ainda está faltando pessoas. Glória a Deus! Atos capítulo 15. No capítulo 15, eu quero ressaltar com você, para você entender bem hoje a palavra. Deve estar escrito sobre o capítulo 15 do livro de Atos, aí na sua Bíblia, a controvérsia sobre a circuncisão de gentios. O que é isso? No primeiro século, do século I, a metade do século I, muitas pessoas começaram a converter-se a Cristo. E houve uma grande discussão a respeito do que fazer a respeito das pessoas que queriam Jesus, mas com as práticas de Moisés. Então, eles se reuniram em Jerusalém, numa reunião chamada Concílio de Jerusalém. O que é um concílio? O concílio é uma reunião entre lideranças, lideranças cristãs nos meados do século I para abordar o tema, porque os gentios estavam convertendo e eles queriam saber se deveriam seguir as leis de Moisés convertido em Cristo. Então, no final de tudo, foi gerado uma carta, depois que terminou a reunião do concílio, teve uma reunião e uma carta, o parecer de Tiago. Tiago deu uma palavra muito forte e resultou numa carta apostólica que eles iriam enviar para as igrejas. A igreja de Jerusalém ia enviar uma carta apostólica para Antioquia, por exemplo, onde estava Saulo, Paulo, Barnabé e tudo mais. E o nosso versículo é o versículo 22. Olhe na sua Bíblia, então. Logo após o concílio foi gerada uma carta. No versículo 22 está escrito assim: Então, pareceu bem aos apóstolos
e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los a Barnabé, a Paulo e a Barnabé a Antioquia. A saber, olha o nome das pessoas que foram eleitas para levar esta carta à igreja de Antioquia. Primeiro nome que aparece aqui, Judas. Esse Judas não é o Judas Iscariotes, é um outro Judas. Assim como existia, como tem o nome Maria, que é um nome muito comum no nosso meio, o nome Judas também é muito comum naquela época. Judas, chamado Barsabás, ou seja, filho de Sabás, e Silas. Opa, esse nome você já ouviu falar. Silas, que também era chamado Silvano. Você sabia que Silas tinha um outro nome, que é Silvano? Homens distintos, eu vou repetir. Judas, chamado Barsabás, e Silas, que tem o nome Silvano, homens distintos, ou seja, homens notáveis, homens honestos, homens honrados entre a igreja. Quando eu li este versículo, Deus me chamou muita atenção e me colocou ao coração algo que eu quero que você preste muita atenção nesses dias difíceis. E eu estou falando de uma igreja, a igreja primitiva, que viveu num tempo muito difícil. Não podia pregar a palavra, se pregasse a palavra apanhava, se falasse que estava pregando em nome de Jesus era encarcerado. Era muito difícil naquela época. Então, após o concílio de Jerusalém, eles fizeram uma carta, o resultado daquela reunião, escolheram 2 homens, Judas, filho de Barsabás, chamado Barsabás, e Silas, que também era chamado Silvano, homens distintos, ou seja, homens notáveis. Marque assim, homens notáveis, homens honestos, homens honrados entre os irmãos. Aqui eu aprendo logo uma coisa, que existe 2 tipos de eleição. A eleição de Deus e a dos homens. A eleição de Deus e a dos homens. Mesmo sendo eleitos de Deus, todos nós estamos sujeitos às observações humanas, assim como Judas e Silas. Então, quando terminou a reunião, todos os apóstolos e todos os presbíteros, os anciãos da igreja, recomendaram, elegeram Judas e Silas. E eles eram homens de Deus. Então, existem 2 tipos de eleição. A eleição de Deus e a eleição dos homens. Atos, capítulo 15, versículo 22, o nosso versículo base. Amém? Então, existem 2 tipos de eleição. A eleição de Deus e a eleição dos homens. Mesmo sendo eleitos de Deus, assim como eu e você, todos nós estamos sujeitos às observações humanas. A nossa conduta diária, ela que definirá o nosso destino. Preste atenção aqui. A nossa conduta diária definirá o nosso destino. Naquela reunião, foram eleitos Judas e Silas para levar uma carta apostólica com as últimas decisões da igreja de Jerusalém. Em outras palavras, ser um escolhido para levar as notícias é o primeiro sinal da eleição. Você entendeu? Quem é escolhido para levar a notícia, para pregar a palavra, esse é o primeiro sinal da eleição. Porque tem gente que passa pela igreja e não sabe por que eu estou aqui, porque não sei, eu gosto daqui.
Quando você foi eleito por Deus, você foi instruído nos céus a ser recomendado na terra pela sua liderança, pela igreja. Homens distintos, homens honrados, homens honestos, homens notáveis. Notáveis, pessoas que estão sendo observadas. Aprenda logo aqui, você está sendo observado. Onde você vai, você está sendo observado. A sua conduta está sendo observada agora. Tanto por Deus como pelos homens. Tanto dentro da igreja como fora da igreja. O seu destino está sendo traçado por você. Você que vai decidir se quer ser chamado de um homem, uma mulher notável, honrada ou não. Então, ser um escolhido para levar as notícias é o primeiro sinal da eleição. Foi assim com Davi. Preste atenção como é isso aqui. Foi assim com Davi. Eu vou explicar para você. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, que chamou todos os irmãos de Davi, e Deus disse, não é esse, não é esse, não é esse, até chamar Davi, que estava trabalhando com as ovelhas. Logo após Samuel deitar o óleo sobre Davi, a Bíblia diz que o Espírito Santo entrou em Davi e imediatamente o espírito que estava em Saul saiu e entrou um espírito de demônio em Saul. Preste atenção como é que Deus trabalha. Aquele homem que era o rei de Israel, sai dele o Espírito Santo e agora vai entrar um espírito de demônio em Saul. E em Davi, que acabara de ser ungido, entrou o Espírito Santo, quer dizer, entrou o espírito da obediência, um espírito notável, o espírito de honra. E aí vai começar Davi a ser enviado. Assim como Judas e Silas foram enviados para levar uma carta, Davi agora vai ser trabalhado a sua obediência. Ele foi chamado, olha como Deus é maravilhoso. O espírito de demônio entra em Saul, e aí recomendaram a Saul que ele trouxesse alguém para tanger a harpa, para tocar, para cantar para ele, e assim ele ficasse curado. Aí lembraram que tinha o filho de Jessé, o Davi. Mandaram chamar Davi. Lá vai Davi levar a mensagem. Você está entendendo como é que Deus trabalha? Lá vai Davi levar a mensagem. Davi tinha que cuidar das ovelhas, treinar a funda, ser obediente, ensaiar com a harpa, e agora vai ter que consolar Saul. E a Bíblia diz que ele ia e voltava para a casa de Jessé. Depois você procura assim, está lá em 1 Samuel 16, 23, 1 Samuel 17, 15 a 17. Então, ele foi levar a mensagem que Deus tinha colocado no coração dele. Agora era cantando para Saul. E Deus queria mais de Davi. Como é que ele queria mais de Davi? Agora tem uma guerra que tem um incircunciso, chamado Golias, que estava peitando todo Israel há 40 dias. E nesse meio tempo, o Jessé mandou Davi, olha lá vai Davi de novo, fazer mandado. Mandou Davi levar alimento para os irmãos que estavam em batalha. O que eu estou mostrando para você é que quando nós somos eleitos, nós estamos sujeitos a trabalhar debaixo de uma disciplina, de uma ordem superior. E aqui a ordem superior na vida de Davi, olha, veio de Deus, passou por Samuel, e agora Jessé está treinando Davi à obediência. Assim como a igreja de Antioquia estava treinando Judas e Silas à obediência. Assim como você que faz parte de uma igreja está sendo treinado a obedecer. Treinado a obedecer.
Porque Deus, Ele nesses tempos de tribulação para o mundo, Ele está nos treinando, Ele está nos disciplinando, e para isso nós precisamos obedecer. Imagina você ter que fazer como Davi fazia, ter que ir pegar seu instrumento e ir lá cantar para ele e voltar de novo para tomar conta das ovelhas, e agora ter que levar mantimento no fronte de batalha e voltar para dar resposta para o Pai. E assim mesma coisa com a gente. Deus nos levantou para trabalhar, para fazer, é para o ide de Deus, para o ide dele, para dar resposta para ele. Então Davi precisava ser eleito pelos homens, porque por Deus ele já era eleito. O óleo já tinha deitado sobre a vida dele, ele já tinha o Espírito Santo, mas agora ele precisava ser eleito pelos homens. E ele precisou obedecer ao chamado para a casa de Saul, obedecer o que o Jessé mandava ele fazer. E quando ele começou a obedecer, preste atenção nisso aqui, quando Davi começa a obedecer, começa uma vida de perseguição sobre a vida dele. E essa perseguição que você está passando faz parte do processo. Não tem como obedecer sem perseguição. Não tem. Ele aguentou o chamado ali. E ele estava sendo agora treinado, porque ele precisava agora ser eleito pelos homens. Aí você vai abrir lá em 2 Samuel 2, só para você ver. E primeiro Davi foi ungido rei de Judá. Rei de Judá. E daqui a pouco ele vai trabalhar mais ainda. No capítulo 5 de 2 Samuel vai estar escrito lá que ele foi ungido rei agora de todo Israel. Olha o processo como é longo. Então aprenda uma coisa aqui. Se você foi chamado por Deus, se você pertence ao corpo de Cristo, se você está dentro do projeto de Deus, você precisa obedecer. Você precisa obedecer. Davi obedeceu, Jesus obedeceu, Pedro obedeceu, Paulo obedeceu, eu tenho que obedecer, você precisa obedecer, porque senão você mesmo sendo chamado por Deus, sendo eleito por Deus, talvez não seja eleito pelos homens. E a eleição dos homens é mais dura, porque Jesus disse que se eu perder o sabor, perder o sal, eu vou ser pisado pelos próprios homens. Então você que está me assistindo, você ainda que não tomou uma decisão, saiba que se você está me vendo agora é porque Deus te elegeu. A eleição de Deus, e você foi eleito por um único voto, o voto de Cristo na sua vida. E para tanto, agora você precisa ser eleito pelos homens. Como? Através da sua conduta. E aí que começa. Então se prepare para ouvir algo forte da parte de Deus. Amém? E tudo isso, irmão, são estágios que fazem parte de um processo. São necessários, estágios necessários para se tornar um homem notável. E que estágio é esse? Que estágio é esse? Aí, abra a Bíblia comigo. Eu vou precisar que você abra Efésios capítulo 4, o estágio. O Paulo vai dizer assim, aos Efésios: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno, olha aqui, modo digno da vocação a que fostes chamados. Versículo 2, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui está o segredo, aqui está a chave. Todo escolhido de Deus, ele precisa passar por esse estágio. Qual é o estágio? Qual é a chave? Olha lá, humildade. Humildade é a natureza de Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Ali, Jesus falou isso. Então, a nossa vocação é para ser notável, para ser honrado, para ser eleito pelos homens. Primeira coisa, preciso ser humilde. Humilde. Isso não é muito fácil. E quando eu consigo ser humilde no meu Senhor, vem o segundo estágio que chama mansidão. E quando eu sou humilde e manso, eu suporto. Eu sou agora longânimo, longanimidade. Agora é gerado em mim paciência.
Isso são armas para suportar as afrontas em amor. Em amor. Porque, pense bem, Deus, quando te chama, quando me chama, Ele nos chamou para nós produzirmos, para nós darmos fruto dignos de arrependimento. E Ele nos dá o discípulo que Ele acha que tem que nos dar. Não reclame do seu discípulo. No livro novo que eu estou escrevendo, o Disciplina, Deus disciplinou Jesus dando um discípulo chamado Pedro. Você gostaria de ter um Pedro como discípulo? Analfabeto, rude, difícil, dizendo que morreria por você, que faria tudo, mas que fez tudo o que fez? Não desista. Aquele que o Senhor te deu, Ele é a sua disciplina. O Senhor está te disciplinando. Nós estamos num processo de disciplina para levar esta carta a Antioquia, para levar esta carta ao mundo, para levar esta palavra ao mundo. Davi não reclamou do seu primeiro trabalho, Saul, cantar para Saul, um homem que queria matá-lo. Ter que levar alimento para os seus irmãos no fronte de batalha, irmãos que não gostavam dele. É a mesma coisa comigo e com você. Deus está no controle, Ele sabe como transformar você num homem notável, numa mulher notável, num homem honrado, uma mulher honrada. Só Deus sabe como fazer isso. E nesse tratamento, Ele vai transformar você em humilde, manso e paciente. Com essas três qualidades, você e eu vamos conseguir suportar uns aos outros em amor. Sem isso, nós não vamos conseguir. Aprenda logo uma coisa, escreva para você assim: todo eleito de Deus é um prisioneiro do Senhor. Todo eleito de Deus é um prisioneiro do Senhor. Tem eleito aí? Tem prisioneiro no Senhor? É prisioneiro no Senhor, não é é prisioneiro no. Você está vendo aqui um prisioneiro no Senhor. Não tem jeito. Ele tem ciúme de mim, eu sou apaixonado por ele. Isso é algo que você precisa entender. Se você não for prisioneiro no Senhor, você está preso em outra coisa. Está preso em você mesmo, está preso em religião. Você ainda não entendeu o que eu estou falando. Mas essa noite você pode dizer: não, hoje eu decido sair dessa prisão carnal e entrar numa prisão que liberta, que é Cristo. Amém? Todo eleito de Deus é um prisioneiro no Senhor. Então, após aquele concílio em Jerusalém, o que chama mais atenção, quando eu estou lendo a Bíblia, não foi o teor da carta, que você pode achar lá em Atos capítulo 15, de 23 a 29, está lá o teor da carta, o parecer da carta. Não, o que me chamou a atenção foi os apóstolos e presbíteros falarem sobre o caráter de Judas e Silas. Eles chamaram Judas e Silas de homens notáveis. Você pensa que é fácil uma igreja se reunir para dizer: fulano e fulano são notáveis, são de honras, são homens honestos? Lute por isso. Como é que você consegue isso? Já falei, sendo humilde, sendo manso, sendo longânimo, obedecendo a sua liderança, porque eles eram dois rapazes, dois jovens que estavam no meio de velhos presbíteros e apóstolos. E, meu irmão, você pensa que é fácil a vida de um apóstolo, de um presbítero? Tem hora que você olha para ele assim, só misericórdia, é muita luta, é muita guerra. Mas eles decidiram obedecer para serem chamados de notáveis. Decida obedecer.
partir de hoje, diga no seu coração, a partir de hoje eu decido obedecer, que eu quero ser visto como um homem notável, uma mulher notável, uma pessoa de honra, um caráter ilibado, onde as pessoas olham para mim e digam, aí sim, lá vai, ali é de Deus. Amém? Quem está entendendo, diga amém, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Então, aqueles apóstolos, aqueles presbíteros, aqueles homens de Deus, estavam dizendo, estes homens são homens mortos para o pecado. Meu Deus. O título dessa mensagem é Mortos para o Pecado. Não tem como uma igreja ou pessoas da igreja ou de fora dizer que você é distinto, é notável se você ainda gosta do pecado. Você tem que estar morto para o pecado. Morto para o pecado, morto para o mundo e vivo para Deus. Porque Deus quer usar alguém vivo. Alguém que está no pecado não vai ser usado por Deus. Então, aqueles homens estavam dizendo, Judas e Silas são homens mortos para o pecado. Por que eles disseram isso? Porque eles andavam de um modo digno da vocação a que foram chamados. Modo digno. Com certeza, Judas e Silas não eram murmuradores, eram adoradores. Eram homens que valorizavam seu chamado em Cristo Jesus. E aqui vai começar a mostrar um pouco quem eram esses homens. Judas e Silas foram os responsáveis por exortar a igreja de Antioquia. E não foi, pensa que nesta igreja só tinha homens de Deus. Abra sua Bíblia aí comigo. Atos, capítulo 15, versículo 31. Nós vamos ler do 31 até o 34 agora. Então, eles foram os responsáveis por exortar a igreja de Antioquia, onde só havia homens de Deus. Imagina, eu sou convidado para dar uma palavra numa igreja e chego lá, eu dou uma palavra de exortação, onde só tem homens de Deus. Tem que ser muito de Deus, porque senão não faz isso. Exortar homens de Deus? Atos capítulo 15, versículo 31. Está escrito assim. E quando os homens de Deus leram a carta, alegraram-se pela exortação. Olha isso aqui. Quando Judas e Silas leram a carta, a igreja de Antioquia se alegrou pela exortação. O sábio, o livro de Provérbios diz que quando nós exortamos um sábio, ele agradece porque ele fica mais sábio. Mas quando a gente exorta um tolo, ele fica embrutecido. Comece a descobrir. Versículo 32 está escrito assim, ó. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas. Você está me entendendo porque eles eram notáveis? Profetas. O que é um profeta, irmão? O profeta é o que recebe um comunicado direto de Deus para passar para o homem. O profeta é o que recebe a revelação direta do coração de Deus para passar para a igreja, para passar para os homens. Então, Judas e Silas eram homens notáveis. Para você que está chegando agora, esse Judas não é o Judas Iscariotes, não. É um outro Judas. Homens notáveis. E no versículo 32 de Atos 15 diz que Judas e Silas também eram profetas. Eles exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Então, eram homens notáveis, profetas, lendo uma carta para homens de Deus, confirmando a fé,
Pensa no mistério que aconteceu naquele dia, naquela igreja de Antioquia. No versículo 33 está escrito assim: e tendendo-se ali algum tempo, os irmãos deixaram voltar em paz para os apóstolos. Judas voltou. No 34 está escrito assim: mas pareceu bem Silas ficar ali. Não foi a vontade de Silas em si, foi a vontade de Deus em Silas, porque ali vai começar agora um novo projeto na vida de Silas. Judas voltou para Jerusalém, para junto dos apóstolos, e a Bíblia não fala mais nada a respeito de Judas. Porém, Silas tornou-se parceiro de Paulo. Silas tornou-se parceiro de Paulo em sua segunda viagem missionária. Silas esteve em Filipos, encarcerado em Filipos, após Paulo libertar uma jovem endemoniada, o Atos 16. Ele estava junto com Paulo, e você conhece muito a mensagem que diz que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores no cárcere. Porque quem estava lá agora? Eram dois homens notáveis. Dois homens de Deus, dois homens cheios do Espírito Santo, dois homens cheios de propósito. Dois homens de Deus. Agora era uma nova dupla. Porque quem andava com Paulo antes era Barnabé. Só que Paulo olhou para Silas e disse: Barnabé, eu vou para cá. Ele disse: eu vou também, mas quero levar o João Marcos. Ele disse: então tu vai para cá. Aí Barnabé vai para o outro lado com João Marcos, e para cá, para esse outro lado, para a segunda viagem missionária, vai Paulo levando Silas. E claro, junto com ele Lucas, né, escrevendo tudo, observando tudo. O grego Lucas. Então nota como é os propósitos de Deus. Quando Deus quer te colocar em algum lugar, você diz: não, não gostei desse lugar, eu não quero isso, eu aquilo. Não é você. Diga sempre: glória a Deus, Senhor, por ter me escolhido, por estar me provando, por estar me fazendo obedecer, a levar recado, a trazer recado, a fazer o que for necessário fazer. Eu vou fazer, porque eu sei que algo grande me espera ali na frente. Algo grande espera você ali na frente quando você obedece. Obedeça a voz de Deus, obedeça a sua liderança. Aleluia. Se você concorda, diga: eu concordo, glória a Deus, é assim mesmo, eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer. Você sabia que Silas, além de profeta, também foi escriba de Pedro, o líder da igreja? Pedro era analfabeto, irmão. Ele só recebia de Deus as informações e alguém precisava escrever. E quem escreveu? Silvano, que o nome de Silas também era Silvano. Mas apóstolo, como é que eu sei disso? Onde é que está escrito? Abra sua Bíblia agora aí. Abra lá. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Achou? Estou esperando você achar. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Aleluia. Tem gente dizendo: eu preciso obedecer. Escreva mesmo. Eu concordo. É isso aí, concorde com Deus. Ele quer levar você a lugares onde você nunca foi, que você vai fazer coisas que você nunca fez, e você vai ter coisa que você nunca teve quando você obedecer a Deus. Aleluia. Aleluia. É desse jeito. 1 de Pedro 5,12. Olha, está escrito assim: por Silvano, que é Silas, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estás firmes. Então, eu estou lhe mostrando aqui que Silvano, que era Silas, era o escriba, aquela pessoa que escrevia o que Pedro recebia de Deus. Então, além dele ser aquele menino que um dia foi levar a carta para Antioquia, onde estava Paulo, Barnabé, daqui a pouco eu vou lhe mostrar mais quem estava lá.
ele foi o discípulo de Paulo e agora ele é escriba de Pedro. Quer dizer, ele está crescendo dentro da igreja. Para você crescer dentro do corpo de Cristo, você tem que obedecer. Simples, obedeça a sua liderança. Não concorde com você, não concorde com o mundo, não, obedeça. Você vai entender por que tem que obedecer. Aleluia. E aqui eu quero mostrar como é que a Bíblia é interessante. O livro de Atos, irmão, ele é um documento precioso para nos ensinar. Ele é dividido em duas partes distintas. A primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 12 do livro de Atos, o evangelista Lucas, ele relata com maestria o poder do Espírito Santo na igreja primitiva, debaixo do pastoreio de Pedro. E do capítulo 13 até o 28, Lucas registra agora as virtudes de Deus na vida de Paulo. Olha só, Paulo com seus discípulos. Paulo andando com Lucas, com Silas, com Timóteo, Epafrodito, com muita gente. Então, esses homens, escute bem, estes homens estão na memória de Deus e da humanidade como homens o quê? Homens notáveis. Preste atenção. Certa vez na igreja eu pedi para abrir no livro de Atos, no capítulo 29. Eita, a gente me olhava para todo lado e não achava. É claro que não existe o capítulo 29 de Atos, porque você está escrevendo o capítulo 29 de Atos. São as suas atitudes. E esses homens que já passaram, deixaram um legado para nós muito grande. Eles estão na memória de Deus, eternizados diante dos homens como homens notáveis. Não só Judas e Silas, mas todos eles, homens de caráter ilibado, homens apaixonados pela obra de Deus. Pense nisso. Ah, mas eu não estou nem aí para o que estão pensando a meu respeito. Preste atenção. Abra a sua Bíblia então aí, 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Olha como é que Paulo nos orienta. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, o mundo precisa nos ver como representantes de Cristo e mordomos, dispenseiros, alguém que guarda os mistérios de Deus. Ou seja, o mundo, as pessoas precisam nos olhar e dizer, olha, ali a despensa está cheia, ali superabundante a graça de Deus. Aquele homem, aquela mulher de Deus, olha, é notável. Pense nisso. Não adianta eu dizer que sou cristão e as minhas práticas não condizem com aquilo que eu falo. São os homens. Como é que alguém vem para Cristo se as minhas ações não são condizentes com o caráter de Cristo? Então não importa quem você é, não importa. Não importa quem você é, nem onde você está. O importante é, se Deus lhe chamou, não foi para você concordar com este sistema corrupto. Não. Eu estou dizendo assim, se eu não concordo, eu não vou ficar falando por aí que eu não concordo. Não. Você vai se mostrar de outra forma. Como é que eu vou mostrar? Relevante, relevante, atuante, diferente, luz do mundo, sal da terra. Não adianta ficar, o que eu vou falar? Bater boca, ficar batendo boca nas redes sociais? Não faça isso. Você é relevante. Meu amigo do Vale está aí, um grande abraço, irmão, você é relevante.
atuante, diferente. Você é a luz do mundo, você é sal da terra. Então, quando provocarem você, não vá revidar. Você, a partir de hoje, precisa dizer, não, eu não sou isso, não. Eu sou notável. Eles vão perceber quem eu sou em Cristo Jesus, porque é o nome de Jesus que precisa ser evidenciado através das minhas atitudes. Amém? Você está entendendo? Diga glória a Deus, eu estou entendendo. Então nós precisamos ser assim, relevantes, atuantes, diferentes, luz do mundo, sal da terra, igualzinho como Judas e Silas foram, homens mortos para o pecado. Eu vou sempre bater aqui. Eu não vou conseguir ser relevante se eu não sou morto para o pecado. Se o pecado me seduz. Não tem como. Eu tenho que morrer para o pecado. Tolerância zero para o pecado. Escreva aí. Você tem coragem? Escreva assim. A partir de hoje, tolerância zero para o pecado. Eu vou tirar isso da minha vida. Eu vou tirar isso da minha vida porque eu preciso ser relevante. Eu preciso ser notável. Amém? Tenha coragem? Escreva. Homens mortos para o pecado. E essa virtude, ela só é alcançada através da rendição ao senhorio de Jesus. Rendição. Eu sempre falo que tem pessoas que eles estão rendidos por fora, mas por dentro estão em pé. Elas não conseguem se dobrar diante de Jesus. Meu amigo Miqueias entrou na live. Deus te abençoe, filho. Você precisa se render diante do senhorio dele. Ele precisa ser teu Salvador, mas também Senhor. Senhor, ele manda e você obedece. Aleluia. Ele manda e você obedece. Quem concorda, diga eu concordo. Ele diga assim, ele manda e eu obedeço. A partir de hoje eu sou morto para o pecado. A partir de hoje eu vou tomar posse do que eu sou. Eu sou relevante, eu sou atuante, eu sou diferente, eu sou luz do mundo, eu sou sal da terra. Eu sou notável, eu sou honesto, eu sou honrado. Eu não vou envergonhar o nome do meu Senhor. Não. O mundo já é uma vergonha. O que é que eu vou estar fazendo no meio disso? Eu não sou. Eu tenho que sair do meio disso. Amém? Agora aprenda uma coisa aqui. Eu preciso estar rendido a Cristo. Ah, eu já sou rendido a Cristo. Preste atenção agora o que precisa. Ninguém pode mudar seus próprios hábitos sem uma referência na terra. Uma referência, você precisa de um discipulador. Você precisa de um conselheiro, de um mentor, um pastor. E não te digo mais, mentoreamento só faz quem tem o Espírito Santo. Mentor não é gente que te dá opinião, é alguém que te aconselha segundo a palavra de Deus. Você precisa ter um discipulador, um conselheiro, um mentor, um pastor. É preciso, olha, presta atenção, é preciso confiar para sermos confiáveis. Se você não confia em ninguém, ninguém vai confiar em você. Sem um confidente, jamais alcançaremos o nosso propósito. Tem gente que diz que o senhor é meu pastor. Eu digo, tem certeza? Nem lhe vejo. Você se aconselha com todo mundo, menos comigo. Você precisa ter um pastor, um conselheiro, um discipulador, um mentor, Você precisa confiar. Porque se você não confiar, você nunca vai ser confiável. E se é um confidente, jamais você vai alcançar o seu propósito. Aprenda aqui, olha lá. Quem era o mentor de Pedro? Jesus. Mentor de Pedro? Jesus. Mentor de Paulo? Paulo teve um mentor? Teve. Barnabé. Barnabé que pegou na mão de Paulo para ensinar para ele. Mentor de Silas?
Paulo. Deixa eu perguntar, quem é seu mentor? Você tem mentor? Seu discipulador? Seu pastor? Seu conselheiro? Você tem? Deixa eu revelar uma coisa para vocês. Eu tenho um mentor, e o meu mentor tem idade de ser meu filho. Tem 29 anos. Um deles, né? Eu tenho muitos conselheiros, pessoas que eu me aconselho, mas esse que é da Rede Inspire, que me aconselha, ele tem 29 anos. E é interessante quando ele está me aconselhando. E eu faço um esforço para ouvir, sempre eu acabo também aconselhando ele. Mas é interessante como Deus faz. Meu mentor tem 29 anos. Preste atenção. Então, a igreja de Antioquia, ela era uma igreja muito diferente. Então, o mentor de Pedro foi Jesus, o mentor de Paulo foi Barnabé, o mentor de Silas foi Paulo. E quem é o seu mentor? Quem é o seu discipulador? Escreva o nome dele, dê glória. O meu é esse. Você tem dado valor aos ensinamentos do seu mentor, do seu discipulador, do seu pastor? Você tem praticado as exortações do seu discipulador, do seu pastor, do seu mentor, do seu conselheiro? Aprenda uma coisa: só é exortado quem é amado. Só é exortado quem é amado. Quem não é exortado não é considerado filho. A Bíblia diz que ele é um... Lembra? Ele não é filho, ele é um bastardo. Você é filho. Então, todas as vezes que você foi exortado, chamado a atenção, se alegre, porque alguém te ama. Acabamos de ler aqui que quando Judas e Silas leram a carta exortando aquela igreja de Antioquia, se alegrou. Eles disseram por dentro assim: eu sou amado. Eu sou amado, alguém lembra de mim. Coloque isso no seu coração com alegria. Alguém te ama. Então a igreja de Antioquia, ela era recheada de homens de Deus. E se alegrou quando aquela carta apostólica chegou até eles, exortando. E você? Deixa eu perguntar para você. E você? Como é que você se sente quando você é exortado? Como é que você se sente quando você é exortado, você é chamado a atenção pelo seu líder? Você fica chateado ou você se alegra? Aleluia! Você fica chateado ou se alegra? Quando o seu líder te chama, te exorta, te chama a atenção, te sacode, é porque ele te ama. Então, se você tem um mentor, um pastor, um líder, um discipulador, faça uma coisa: valorize-o. Valorize-o. Ore por ele. Não julgue ele. Por quê? É ele que vai te eleger. É ele que vai te recomendar diante dos homens. Não é você que se recomenda. Aleluia. Estão botando aqui o nome do mentor, do pastor. É ele que ora por você, é ele que te recomenda, é ele que te nomeia, ele te recomenda diante dos homens. Ele que ora por você, ele que chora por você, ele que compra a tua luta no mundo espiritual. Aleluia. É isso aí, meu filho. Dê glória e se alegre porque você é amado. Você que tem um pastor, que tem um mentor, que tem um discipulador, você é amado. Você não é bastardo. Essas pessoas que estão pela rua, sem direção, bravas, discutindo, brigando com todo mundo,
é porque elas não são consideradas como filhos de Deus, e sim como bastardos. Elas não se consideram filhos de Deus, elas têm dificuldades em se relacionar com Deus. Mas nós não. Eu digo, Deus, a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor pode tudo em minha vida. O Senhor pode me exortar, o Senhor pode puxar minha orelha, o Senhor pode. A minha liderança pode. Pode. A minha esposa, é ela que me disciplina, firme. Eu choro, peço perdão, tem horas assim que eu fico, mas aí depois eu peço perdão para Deus, peço perdão para ela, para que a minha carne morra, para que o pecado morra dentro de mim, para que eu seja um homem notável, um marido exemplar, um filho obediente, um esposo segundo o coração de Deus para ela. Em nome de Jesus, nós precisamos estar dentro desse parâmetro. Nós precisamos ser notáveis. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja, é a igreja que faz a vontade do Senhor. Aleluia. Aleluia. Tem muito filho amado aqui, dizendo que eu sou o discipulador. Vocês são filhos amados do Pai. Nós oramos pela vida de vocês. Orem pelas nossas vidas. Estão falando aqui da bispa também. Vocês são filhos amados. Amados do Pai. É a sua liderança que vai recomendar você diante dos homens, diante de Deus. A sua liderança que luta por você no mundo espiritual, para Satanás não tocar na sua alma, porque você está no crescimento. Na vida de Davi, quem orava por ele era Samuel, era o próprio Jessé, porque Satanás queria acabar com ele. Na vida de Paulo, era Barnabé que orava por ele e conduzia ele. Na minha vida, se não fosse o meu pastor de Lé segurar na minha mão e orar muito comigo, eu não estaria aqui. Eu oro pela vida dele toda manhã. É o meu pastor. Pastor Calheiros, apóstolo Calheiros, homem de Deus. Muitos pastores. Nós temos que ter essa consciência. Orar uns pelos outros. Respeitar uns aos outros. Nos colocar no local devido, no local que Deus escolheu para ficarmos ali. Não somos nós que escolhemos, nós somos escolhidos de Deus. É uma palavra fantástica que eu vi a apóstola Verusca ministrando. Ela disse, o escolhido não tem escolha. Não, fique aí. Você foi escolhido, não fique escolhendo. Você já foi escolhido para ser notável. E só é notável quem está no corpo de Cristo. Não tem como você fazer a obra de Deus fora do corpo de Cristo. Como é que vai fazer a obra dele fora dele? Então permaneça firme. Permaneça firme no corpo de Cristo. Amém? Os verdadeiros homens de Deus ouvem os conselhos. Os verdadeiros homens de Deus, eles são aconselháveis. Eles ouvem os aconselhamentos. Por isso, eles são mortos para o pecado. Quando você não ouve o aconselhamento, o pecado tem poder na tua vida. Mas os verdadeiros homens de Deus, eles ouvem os aconselhamentos e por isso são mortos para o pecado. Os verdadeiros homens de Deus, eles têm um padrão de comportamento. Eles têm um padrão de comportamento. Eles não são de manhã uma coisa, de tarde outra, de noite outra, amanhã não, eles têm um padrão de comportamento. Os verdadeiros homens de Deus, eles não tomam decisões sem aconselhamentos. Eles não tomam nenhuma decisão sem aconselhamentos. Aquela igreja de Antioquia, onde estava Paulo, Barnabé, eles estavam esperando o aconselhamento da igreja de Jerusalém para tomar direcionamento.
Então, eles não tomam nenhuma decisão sem aconselhamento. Você não pode tomar decisões sem aconselhamento. Não, eu vou fazer porque eu acho que é assim. Uma pessoa que diz que acha que é assim, ela não tem certeza. As coisas dos homens de Deus precisam ser colocadas primeiramente diante de Deus. E quando é de Deus, o profeta vai falar contigo. Deus vai confirmar de tantas formas, você vai se alegrar. Experimente viver segundo a vontade de Deus. Experimente. E por que tudo isso acontece nos homens de Deus? Por uma coisa, eles têm o Espírito Santo. Eles têm o Espírito Santo. O bem mais precioso que um homem pode ter, o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Atos 13, vamos ler de 1 a 3, para a gente ver rápido como era essa igreja de Antioquia e por que ela era tão notável, por que era assim. Atos 13, de 1 a 3. Está escrito assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Olha lá como começa. Homens que recebiam diretamente a palavra de Deus e eram doutores na palavra. Não era uma igreja qualquer. A saber, olha lá o nome do primeiro que aparece. Barnabé. Se você quiser saber quem é Barnabé, depois você abre a sua Bíblia no Atos capítulo 4, você vai descobrir que o nome dele era José, e ele era levita, da tribo de Judá, ele era levita, morava na ilha de Chipre, vendeu a propriedade que ele tinha na ilha, trouxe, colocou nos pés dos apóstolos e disse: eu quero seguir esta fé com vocês. Isso foi tão impactante que ele tornou-se discipulador de Paulo mais na frente. E essa fé dele, tão impactante, mexeu com a estrutura da igreja. Ele entregou tudo o que tinha para a igreja de Jerusalém nos pés dos apóstolos. Foi diferente de Ananias e Safira, que viu ele fazendo isso e foi entregar só uma parte. E você conhece o que aconteceu. Então, a Bíblia está dizendo que essa igreja de Antioquia era uma igreja, está aqui. Estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, o primeiro da lista, Barnabé, homem sábio. Doutor porque ele era sábio, ele tinha discernimento que se ele fizesse um investimento na vida das pessoas através da igreja, ele seria relevante na igreja, ele seria notável. E foi considerado como um doutor na igreja. Barnabé. Procure saber mais sobre Barnabé. E Simeão, chamado Níger, quer dizer, veio da Nigéria, um Simeão, que não é o mesmo, não era o mesmo Simão, é Simeão aqui. Chamado Níger, Lúcio, o Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. Olha lá como Deus não faz a acepção de pessoas. Tirou esse de lado, no meio de Herodes, o tetrarca. E o último nome que aparece, quem é? Saulo. Saulo. Não é porque o seu nome ainda não é relevante que você não é importante para Deus. Você é grande para Deus. Você é importante para Deus. Não veja, não, mas é porque eu só estou... Não olhe isso. Deus escolheu você. Para Deus você é grande. Você é notável. Você é honrado. Quando o Senhor me converteu, teve gente que disse que a minha conversão não passaria de uma semana, que era só um fogo de palha. Se eu fosse ouvir tudo que já falaram a meu respeito, eu não ouço palavras que venham denegrir o meu chamado. Não, eu ouço aquilo que Deus quer fazer na minha vida. É para cantar, Pai, eu canto. É para pregar, eu prego. É para escrever livro, eu escrevo. É para chorar, eu choro. É para dar glória, eu dou glória. É para emendar a tenda, eu emendo. Porque eu sou teu. Foi o Senhor que me chamou. O último nome que aparece nessa lista aqui é de Saulo. Agora, impressionante. E servindo, está escrito aqui, e servindo eles ao Senhor e jejuando, olha lá, servindo e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo fala na igreja. Foi o que o Espírito Santo falou na igreja. Apartai-me a Barnabé e Saulo. Foi o próprio Espírito Santo que criou essa dupla aqui, Barnabé e Saulo,
para a obra que os tenho chamado. Foi o que eles foram fazer em seguida, apóstolo. Foram jejuar e orar. Jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, servir na liderança da igreja é um ato de culto a Deus. Quando você está servindo, aquilo é culto a Deus. É um ato de culto a Deus. E consiste no oferecimento de sacrifícios espirituais a Deus. Sacrifício significa abrir mão. Sacrifícios espirituais a Deus. Que sacrifício são esses? Vida de oração. Você não pode não gostar de orar. Vida de oração, irmão. Tem que gostar de orar. Não existe alguém que sirva a Deus que não gosta de orar. É um operário da fé. Você não é assim. Outra coisa. Supervisionar o rebanho. Para eu supervisionar o rebanho, eu não posso supervisionar de forma carnal. Me dói demais. Deus está me ensinando muita coisa. Eu tenho que supervisionar de forma espiritual. Porque as ovelhas são muito perseguidas no mundo espiritual. Outra coisa, servir na liderança da igreja, como um culto de oferecer sacrifícios espirituais a Deus, pregar a palavra de Deus. Hoje aqui é um culto a Deus, porque tem pregação da palavra dele. E isso não cabe só a mim, cabe a você também. Em qualquer hora, em qualquer lugar, você tem que estar apto a pregar a palavra de Deus. Outra coisa, ensino da palavra. Pregar é uma coisa, ensinar é outra. Tem muito pregador? Tem. Tem muita gente que ensina? Ensinar, eu estou ensinando aqui, estou esmiuçando. Então, este é o padrão. E não existe outro padrão. E eu quero concluir quero que você acompanhe comigo o que está acontecendo. Nós estamos vivendo, o que é que nós estamos vivendo, apóstolo, nesses dias? Nós estamos vivendo, abra sua Bíblia assim, no 2 Timóteo capítulo 3. Eu vou abrir aqui com você, 2 Timóteo capítulo 3, e nós vamos ver o que é que está acontecendo. Está tudo escrito aqui, 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, está escrito assim: os males e as corrupções dos últimos dias. Os males e as corrupções dos últimos dias. É isso que nós estamos vivendo aqui, vendo tudo isso aí. Aí está escrito aqui: sabe, porém, isto. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E que tempo? Por que a Bíblia diz que são difíceis? Por que será que a Bíblia diz que são difíceis? Tempos de trevas, irmão. Tempo de pecado. Tempo como se fosse assim... Vou lhe dar um exemplo. Abra agora a Bíblia comigo em Mateus capítulo 8, versículo 28. Mateus capítulo 8, versículo 28. Eu vou lhe mostrar como se fosse assim, esses dois homens aqui nessa... Meu Deus, não tem nem palavra para dizer. Mortos no sepulcro. Mateus capítulo 8, versículo 28. Jesus atravessou e foi um lugar chamado Gadar. Está escrito assim: tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro, dois endemoninhados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Nós estamos vivendo dias difíceis. Para onde você olha, rádio, TV ou jornal, os homens estão ferozes, endemoninhados. Eles não
tem aquelas qualidades que eu disse aqui, olha, humildade, mansidão, longanimidade. Eles não são notáveis, eles são ferozes, como se estivessem saindo de um sepulcro, endemoninhados. São acusadores. Não tem governo, está tudo dominado nas trevas. Por quê? Porque o homem não concorda com o sacrifício da cruz, não concorda com o amor de Deus, ele decidiu não ser amado, mas ainda há tempo. A Bíblia está dizendo que saíram 2 endemoninhados na direção de Jesus, está aqui. Saíram ali ao encontro de Jesus, 2 endemoninhados, vindo dos sepulcros. Eu aprendo aqui que essa pandemia, após essa pandemia, surgirão 2 grupos de pessoas na Terra. Preste atenção que eu vou acabar. Após essa pandemia, surgirão 2 grupos de pessoas na Terra. Os notáveis, que eu estou pregando, aquele que está na igreja vai ficar melhor, e os irreconciliáveis. Após a pandemia, esses dois grupos, os notáveis e os irreconciliáveis, vão surgir. E aqui eu quero mostrar para você. Após a pandemia, quando se acabou, porque tudo passa, você vai notar os melhores e os piores. Você vai notar os honestos e os desonestos. Após a pandemia, você vai notar os aprovados e os reprovados. Você vai notar também os vencedores e os perdedores. Pessoas sem propósito nenhum. Tem gente que está dizendo assim, não, estou só esperando passar a pandemia para eu começar. Eu digo, começar, irmão? É agora, nessa dificuldade, a sua grande oportunidade de rever os teus conceitos, de ver quem você é. Após a pandemia, você vai notar os reconciliados e os irreconciliáveis. Pessoas duras de coração. Você vai notar também, depois da pandemia, os cristãos e os não cristãos. Vai notar os salvos e os escravos. Você vai encontrar também os conhecedores de Cristo e os escarnecedores de Cristo. Deixa eu perguntar, e você? E você? Após a pandemia, como é que você quer ser conhecido diante de Deus e dos homens? Como distintos, homens notáveis, honestos, honrados? Como Judas, Silas, Paulo, Pedro, João, etc. Como Maria Madalena, como a outra Maria, ou irreconciliável, vivendo uma fé nos sepulcros da infidelidade. Deus quer saber quem você é, o que você quer. Muitas ministrações, muitas palavras, desde o tempo da igreja primitiva, nós já ouvimos. Qual é a decisão? Eu quero dizer para você, acorde, acorde, levante-se, haja. Vou falar de novo, ei, acorde, levante-se, haja. Deus vai fazer uma grande colheita no meio desse campo minado. No meio dessa corrupção toda, Deus vai fazer uma grande colheita no meio desse campo minado. Com a igreja ou sem igreja, mas Ele quer usar a igreja dele para fazer a grande colheita. Ele quer usar a igreja dele.
Se você é a igreja dele, escreva: eu sou a igreja, eu faço parte da igreja. Jesus me usa nessa grande colheita, nesses últimos dias, porque se ele não usar você, não usar a mim, Satanás vai ceifar muita gente. Se você olhar na televisão, tem milhares de sepulcros abertos só esperando pessoas morrerem. E Deus não se agrada na morte do ímpio. E quem vai levar essa palavra para essas pessoas é a igreja. Esse trabalho é nosso. Esse trabalho é da igreja. Acorde, desperte, levante, haja, em nome de Jesus. Deus precisa usar pessoas para esse serviço. Cadê você? Cadê você? É tempo de ligar para as pessoas, é tempo de dar uma palavra, é tempo de comunicar, é tempo de fazer como o Judas e Silas fizeram, de ir. Dê um jeito, está chovendo, não sei, dê um jeito. É uma grande batalha espiritual que está acontecendo sobre a humanidade. Muitos serão ceifados, muitos serão levados, mas Deus quer fazer uma colheita para a luz muito grande. Quem é você? Obedeça o seu chamado, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu pedi para você pegar o copo com água, aqui está o meu copo com água. Eu vou orar. E vou determinar em nome de Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, que quando nós orarmos e consagrarmos esta água que você tomar, se você orar em intenção de alguém, até essa pessoa vai ser curada. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença mais profundamente ainda agora e determinamos, Pai, no nome de Jesus, a libertação desta nação, a cura das pessoas, em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor vai fazer uma grande colheita, arrebanhar pessoas que ainda estão separadas, que estão distantes. E o Senhor quer usar a tua igreja, usar os teus filhos, homens obedientes, os homens notáveis da tua igreja, as mulheres notáveis da tua igreja, homens e mulheres obedientes, homens e mulheres escolhidos por ti, Senhor. Usa-nos, Senhor. Eis-nos aqui. Eu te apresento o Ministério Luz do Mundo. Ela até parece pequena diante dos homens, mas ela é relevante diante de Deus. É um grande ministério, o ministério de ensino, o ministério de adoração, de cura e de libertação para a tua glória. Que essa água seja consagrada agora e que aquele que beber e aquele que for colocado a intenção dela, dê um pouco dessa água para a pessoa, ela será curada em nome de Jesus. E você que está com a tua água agora, beba e seja curado em nome de Jesus para a glória de Deus. Amém. Amém? Eu quero agradecer a Deus, mas antes lembrar você que é dizimista, que é ofertante da obra de Deus, nós precisamos dar continuidade à obra de Deus, nós precisamos de recursos, muitos recursos estão sendo destinados a cuidar de mortos. Traga recursos para cuidar de vidas, de vivos, de vida, para que pessoas não morram espiritualmente, não morram na alma, nem do corpo, porque os disciplinados por Cristo terão vida eterna, está escrito. Então a palavra de Deus foi dita e ela precisa ser mantida até que Jesus venha. Faça uma doação, faça o seu dízimo, a sua oferta. Banco do Brasil, agência 38512. Banco do Brasil, agência 38512. Conta corrente 33149X. Vou repetir. Conta corrente 33149X. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.